Boa noite. Autárquicas 2013 debate hoje as principais propostas dos candidatos à Câmara Municipal das Lajes do Pico. O município com 6 freguesias tem 4.493 eleitores inscritos. PSD e PS já alternaram no poder por 3 vezes. Atualmente é uma Câmara socialista, disputada nestas eleições também pelo PSD e pelo CDS-PP. Assim, hoje temos no nosso debate, pelo PS, Roberto Silva, engenheiro agrónomo, 47 anos. Pelo PSD, Cláudio Lopes, engenheiro agrónomo, 49 anos. E pelo CDS-PP, José Azevedo, empresário, 41 anos. Vamos então iniciar o nosso debate. Começava pelo Cláudio Lopes. O que é que o leva então a concorrer à presidência da Câmara Municipal das Lajes pela 4ª vez? Boa noite, Susana. Boa noite a todo o auditório da RTP Açores. Boa noite também aos meus colegas de debate, ao engenheiro Roberto Silva e ao José Azevedo. Um cumprimento muito especial para a Ilha do Pico, mas ainda mais especial para o Concelho das Lajes e para toda a população do nosso concelho, desde a freguesia da Ribeirinha à freguesia de São João. Espero que este nosso debate seja um contributo positivo para esta campanha eleitoral, que seja um debate esclarecedor e respeitador. O que me levou a pensar de novo candidatar-me à Câmara foi desde logo o convite que o meu partido me fez para que me recandidatasse a esse cargo e também o desafio que me foi lançado por muitas pessoas do Concelho, das mais diversas origens partidárias, que já há algum tempo me vinham abordando para que eu pensasse numa recandidatura à Câmara. Depois de muito ponderar e de refletir sobre esse apelo, decidi fazê-lo e estou convicto que tenho ainda capacidade e tenho projetos importantes e interessantes que podem ser desenvolvidos no Concelho, que será uma solução diferente daquela que temos atualmente no Concelho. Sinto-me capaz de enfrentar este novo desafio. As pessoas já me conhecem, sabem que eu sou pessoa de desafios e faço com a consciência de que estamos, na verdade, num novo tempo. Um tempo de dificuldades, onde é preciso reganhar várias coisas. Reganhar a credibilidade, reganhar a confiança. E achas que isso se perdeu durante os 10 anos que esteve ausente do município? Eu penso que para nós termos uma voz ativa junto das instituições, para sermos acreditados e respeitados, temos de inspirar essa confiança nos outros. E eu acho que algumas coisas se foram perdendo ao longo do tempo e o Concelho vai perdendo com isso. Portanto, tem que haver, por parte do município, uma posição muito firme em relação à defesa das causas do Concelho. Não se pode encarar a gestão do município apenas se reduzindo ao exercício das competências legais de uma Câmara Municipal. É preciso termos uma visão mais estratégica, mais global. Precisamos de novos projetos adequados e ajustados à conjuntura atual, que é de enormes dificuldades sociais e económicas. E, portanto, nós vamos apresentar ao eleitorado, temos vindo já a apresentá-lo, um projeto que tem novas políticas, novas medidas e estou preparado para enfrentar este novo desafio com as equipas que me acompanham e espero ganhar a confiança do eleitorado, tal como já aconteceu no passado. Roberto Silva, nas últimas eleições venceu a Câmara apenas com uma diferença de 92 votos. Está confiante em ampliar estes números nestas próximas eleições? Boa noite, Susana. Boa noite, Sr. Deputado Cláudio Lopes. Boa noite ao Sr. Empresário José Azevedo. Boa noite a todos os munícipes que veem este debate e que espero que ajude na sua decisão aí em casa. Eu digo-lhe que o nosso propósito não é ter margens maiores ou menores. Sim, mas o trabalho que fez durante estes últimos 4 anos, acredita que os municípios vão voltar a dar a confiança? Eu penso que sim, penso que fizemos um trabalho com rigor, com verdade, com honestidade, um trabalho com obras, com carinho pelas pessoas, um trabalho que não teve exceções. Eu fui, como disse, há 4 anos e prometi há 4 anos o presidente de todos os municípios do Concelho das Lajes do Pico e, portanto, recuperámos um conjunto de instituições que financeiramente estavam falidas, tivemos uma particular atenção pelos que mais precisavam, tivemos de facto, ao nível das várias áreas de atuação da Câmara, uma ação
a meu ver, bastante positiva, que está agora a ser avaliada e, portanto, a nossa proposta é no sentido de fazer um segundo mandato, porque estes 3 anos e pouco são, de facto, muito pouco tempo para concretizar o nosso projeto, que é ambicioso. E, portanto, não sei se será por 90, por 50 ou por 250, julgo que é natural a nossa recandidatura, fazer um segundo mandato, como de resto o deputado Cláudio Lopes fez, quando foi Presidente de Câmara, e, portanto, parece-me até mais coerente do que alguém que volta à Câmara depois de a ter abandonado. E, portanto, julgo que estarão reunidas as condições para que, se o povo assim entender, e julgo que no exercício destas funções temos de ter a humildade para também saber perder. Que há tempos ouvi um pensamento muito interessante, quem não sabe perder não merece ganhar. E, portanto, está a avaliação o nosso trabalho, da minha equipa. Foi uma equipa, de facto, que participou toda ela nas 6 freguesias do Conselho de uma forma muito harmoniosa, muito dedicada, e gostaria de fazer mais um mandato. Vamos ver o que é que o povo decide no dia 29 de setembro. José Azevedo, o CDS-PP já não se apresentava há vários anos com uma candidatura independente. O que é que o levou a aceitar este desafio? Boa noite. Cumprimento o RTP por ter dado esta oportunidade de participar nestes debates, como igualmente os meus colegas de debate, o engenheiro Roberto Silva, atual Presidente da Câmara Municipal das Lajes de Pico, o engenheiro Cláudio Lopes, deputado da Assembleia Legislativa Regional, e todo o auditório da RTP, e em especial aos nossos munícipes lajenses de São João à Ribeirinha, os quais eu muito me tenho dedicado a eles. Relativamente à minha candidatura, tem a ver com a minha própria pessoa, de ser uma pessoa de iniciativa, e tem muita ligação à minha parte de empreendedorismo. Sempre fui ligado a uma causa ou a várias causas e sempre tenho lutado pelo desenvolvimento do nosso concelho. Foi sempre nessa perspectiva que vivi a minha vida até agora, tentando criar condições melhores aos nossos munícipes. E tem sido por aí. E o CDS-PP julga que tem condições Sim, para enfrentar este desafio sozinho, sem coligações? Foi com o apoio do CDS-PP que enfrentei este desafio, o qual tenho feito com a maior dignidade possível, com a maior capacidade que posso e a maior dedicação. Também já disse durante a pré-campanha que não está disposto a fazer coligações pós-eleitorais. Sim, essa é uma pergunta que me leva a responder que não. Realmente não vamos fazer nenhumas coligações. Vou defender esta candidatura do princípio ao fim, com as minhas ideias, com as ideias da minha equipa que me rodeia e de quem me tem apoiado até agora e de quem no futuro me irá apoiar quando for eleito e tiver no desempenho de funções. Cláudio Lopes, vamos agora aos principais projetos que defendem. Qual é que elege, qual será a sua prioridade? Olha, Susana, agradeço-me fazer essa pergunta porque, na verdade, acho que é isso que importa, é que projetos é que todos nós temos para apresentar ao eleitorado e o que é que estamos dispostos a fazer no caso de merecermos a confiança do eleitorado. Como dizia há pouco, os tempos são diferentes, vivemos uma crise financeira global que também não passa ao lado do Concelho das Lajes de Pico e temos aqui novos problemas na sociedade, desde problemas logo sociais, desemprego e jovens com uma grande ansiedade em quererem trabalhar e voltar à sua terra e não têm condições para isso. Por isso, quaisquer que sejam as políticas que se venham a traçar para o futuro, para o desenvolvimento do Concelho, não pode esquecer, digamos aqui, as faixas etárias mais sensíveis, desde logo os idosos. Há que introduzir e implementar um conjunto de políticas sociais novas, mas mais atentas às famílias carenciadas. Aí vamos investir bastante na habitação social. Aos idosos que vivem isolados, vamos ter também que implementar um conjunto de medidas de apoio e de acompanhamento dessas pessoas que vivem muito sós. E aos jovens, uma política muito especial para os jovens. Eu, neste período de pré-campanha, neste movimento que começámos há 2 ou 3 meses atrás,
tenho sido acompanhado por muitos jovens que apoiam a minha candidatura e que têm uma esperança na minha reeleição. E concretamente qual será o seu projeto? Na verdade, nós vamos implementar um conjunto de políticas em que a juventude se vai envolver bastante de forma ativa e participativa. Desde logo, vamos constituir o Conselho Municipal da Juventude, que há de ser consequente, não há de ser só uma coisa que se formaliza num papel e depois não tem consequência. O Conselho Municipal da Juventude vai ser um fórum em que a juventude pode estar em diálogo permanente com a autarquia, vai fazer a monitorização também das políticas destinadas à juventude e aqui vamos ter uma novidade também, que é o orçamento participativo, em que em cada orçamento há de haver uma componente com medidas propostas pelos jovens e aplicadas diretamente aos jovens. Vamos também criar um DIN de empresas para dar oportunidade aos jovens que se formam e que possam ter ali naquele espaço cedido pela Câmara durante algum tempo um primeiro impulso para a constituição das suas empresas e criar o seu próprio autoemprego. Vamos também reforçar o apoio às bolsas de estudo, que acho que a formação é fundamental e esta área tem sido um bocadinho descurada, na minha opinião, e vamos reforçar com meios financeiros a componente das bolsas de estudo e, aliás, tenho dado como exemplo emblemático, vamos abdicar no staff da presidência, abdicar do chefe de divisão e com esse dinheiro de honorários de um chefe de gabinete que é perfeitamente dispensável, vamos reforçar a verba para as bolsas de estudo. Portanto, quaisquer políticas que tenham a ver com a empregabilidade é sempre a pensar nos jovens e no futuro da nossa terra, porque sem jovens não há futuro na nossa terra. E a nossa terra precisa e está muito carente de fixar jovens. Roberto Silva acredita que o futuro das Lajes do Pico passa então por este apoio aos jovens? Faz parte também dos seus principais objetivos? O futuro das Lajes do Pico passa por seguir um conjunto de investimentos que foram iniciados neste mandato e que visam essencialmente criar emprego e condições de fixação dos jovens, em especial, mas dos empresários que arriscam o seu dinheiro e têm capacidade de risco para serem criativos, audazes e, portanto, criar uma dinâmica social muito interessante. E temos boas provas no Conselho de empresários que têm investido e têm criado estes postos de trabalho. A Câmara já dispõe de um conjunto de mecanismos que visam o apoio, por exemplo, das bolsas de estudo. Nós fizemos a revisão do regulamento, ampliando portanto, o número de potenciais beneficiários desse apoio. Tem também, do ponto de vista social, uma dinâmica muito própria relativamente à habitação degradada e aqui há uma linha que nos distingue relativamente às ações que têm sido apresentadas ao longo desta pré-campanha. É que a gestão do município das Lajes do Pico assenta numa relação cordial, leal e estreita com o Governo Regional dos Açores. A Câmara não pode, nem deve, assumir um conjunto de competências que são do Governo, pode complementar e, portanto, esta ligação ao Governo deu especiais provas neste mandato, nomeadamente com a nova escola da Ponta da Ilha, o caminho do Vitorino, com a frente marítima da Vila das Lajes, que é uma obra emblemática deste mandato. E, portanto, suprimir cargos que, no entender do Sr. Deputado Cláudio Lopes, são perfeitamente dispensáveis, eu diria que ele está um bocadinho afastado do que é a dinâmica e a intensidade da gestão autárquica nestes dias e, portanto, não me parece... Não concorda então com esta ideia da extinção do cargo de chefe de gabinete? Depende da intensidade, portanto, se for para trabalhar devagar ou parado, pois até pode dispensar os vereadores. Agora, também poderia, de alguma forma, dizer que o cargo de deputado era perfeitamente dispensável e os 500 mil euros que o Sr. Deputado recebeu nestes 10 anos dariam, por exemplo, para fazer 20 casas. Mas não é assim que as coisas devem ser abordadas. Portanto, há uma liderança de um projeto que tem uma dinâmica própria, tem uma intensidade que justifica ter mais ou menos pessoas no seu gabinete de apoio. Portanto, se de facto a ideia é reduzir a intensidade, reduzir a velocidade ao nível das obras, pois até pode dispensar os vereadores, porque se for para fazer pouco, não é preciso de facto um grande gabinete de apoio.
José Azevedo, como empresário que é, o que é que falta aos empresários para terem maior desenvolvimento nas Lajes do Pico? Sónia, gostaria também de abordar a questão da juventude. Os nossos jovens são o primeiro pilar da nossa família, da nossa economia, porque são eles que vão preparar o nosso futuro. E quanto a isso, eu tenho uma ideia inicial que será uma reestruturação orgânica na estrutura da Câmara, em que criaria uma direção da ciência e desenvolvimento para precisamente tutelar as iniciativas viradas aos jovens e inclusive ao investimento. Portanto, seria um apoio ao investimento privado, à agricultura, ao turismo e à juventude. Portanto, seria com esta direção na Câmara, portanto, reaproveitando os seus funcionários para que... Acha que não tem sido bem aproveitado? Não, acho que têm sido bem aproveitados, mas há que inovar e a nossa candidatura é uma candidatura de inovação, de novas ideias, de ideias diferentes, inclusive. Acho que a nossa candidatura tem os seus próprios objetivos, mas eu penso que todas as candidaturas juntas fazem no todo sempre o melhor. Portanto, eu acho que o individualismo é bom, mas quando se trata da causa pública, acho que deve ser um conjunto de ideias, um conjunto de pessoas, não deve ser uma única pessoa a pensar que faz tudo bem, não é? Portanto, era nessa área nós tencionamos ajudar os nossos jovens, inclusive também acho que na Câmara passa por reavaliar as bolsas, os montantes cedidos a bolsas de estudo aos nossos jovens que estão a licenciar neste momento no exterior, porque cada vez mais as famílias passam por necessidades. Este é um tempo de dificuldade, já como foi abordado aqui, e então nessa perspectiva acho que deve ser revisto os montantes que os nossos jovens estão a receber no exterior e se calhar alguns que estão no exterior e não os recebem. Também queremos criar condições para os nossos jovens se fixarem. Acho que temos uma grande necessidade de fixação dos nossos jovens e com isso fixar e integrá-los inclusive na sociedade. Com isso eu pretendo ter um técnico especializado em inserção social em que acompanhará os nossos jovens desde a escola primária para que incuta precisamente no seu modo de vida participarem ativamente nas nossas sociedades, na nossa cultura, no futebol, nas filarmónicas e por aí fora. E também, nomeadamente, uma das apostas será incutir a vertente de empresário, porque são os empresários que criam riqueza e dinamismo nos lugares, e é por aí que eu pretendo trabalhar. Fala inclusivamente também na criação de uma pousada da juventude, acha que também seria isso? Sim, isso faz parte do nosso manifesto eleitoral, das nossas obras estruturantes para dar a volta ao estado atual do nosso concelho. É uma pousada da juventude que pretendo dar mote a ela e à sua construção no antigo edifício do Matador, localizado na Ribeira do Meio, portanto, junto à nossa sede de concelho e face aos tempos atuais de dificuldade da economia, acho que não conseguimos hoje captar um investidor para ir construir um hotel, mas acho que com este tipo de investimento da pousada da juventude será uma obra de se fazer com alguma facilidade, de se juntar apoios comunitários e pô-la a funcionar e captar, inclusive, turistas para o nosso concelho. Cláudio Lopes, falando nesta questão, aproveitando esta questão aqui do hotel, realmente as Lajes do Pico têm um dos museus mais visitados da região e não têm uma estrutura hoteleira para os receber. O que é que se poderia fazer a este nível, tendo em conta também que no seu manifesto fala na reabilitação do centro histórico da vila, seria também um complemento a toda esta área? Sem dúvida, eu acredito, sempre acreditei, que a Vila das Lajes e o nosso Concelho das Lajes
terá algumas hipóteses de se desenvolver mais e muito mais no turismo, né? E a Vila das Lajes é neste momento uma das vilas com maior dinâmica ao nível do turismo, sobretudo o turismo ligado ao mar, e essa é uma das mais-valias do nosso concelho e temos que aproveitar e levar mais ao seu desenvolvimento. Para isso temos várias coisas a fazer, compete à Câmara fazer algumas coisas, nomeadamente essa proposta que aí apresentamos, que é o projeto talvez mais arrojado que temos para os próximos anos, que é a reabilitação urbana do centro histórico da vila. É uma vila com história, com cultura, com uma malha urbana muito interessante e que tem fatores de atratividade turística muito fortes, como o museu, toda a história ligada à avaliação e hoje os operadores do whale watching que ali levam muitos turistas durante o ano. Há muita coisa que a Câmara pode fazer sozinha, em parceria, e é isso que nós vamos procurar fazer com as empresas, com os operadores. Nós temos que criar eventos fora da época, digamos, do verão, que normalmente essa época não há dificuldade em captar turismo, mas sim no período chamado de baixa de turismo. Aí temos que ser criativos e inventar conferências internacionais temáticas que possam trazer pessoas às Lajes do Pico e nesse período de inverno, digamos, os agentes económicos possam ter alguma margem de negócio. Vamos também fazer um projeto global de embelezamento de todo o concelho, construindo mais miradores, recuperando mais trilhos. A boa rede de trilhos que já temos há de ser bem mantida e vai ser ampliada com certeza. Fazer mais embelezamento de espaços públicos e, portanto, tudo isso criar, digamos, uma condição de agradabilidade e de atratividade para o nosso concelho e acho que o Concelho das Lajes pode ter um futuro ao nível do turismo e o turismo é uma atividade geradora de postos de trabalho. Agora, permita-me, Susana, que pegue aqui em 2 ou 3 já farpinhas que o senhor Presidente da Câmara e candidato Roberto Silva já aqui pôs. Bom, eu se tivesse recebido 500 mil euros em 10 anos eu estava rico e, portanto, não foi nada disso e não sei onde é que eu fui buscar esse número, mas só para dizer que este tipo de insinuações é muito próprio do engenheiro Roberto Silva, que entra logo para o ataque pessoal e aqui também já fez mais um ataque que é da questão de eu ter abandonado a Câmara ao fim de 10 anos. E isso eu gostava de deixar mais uma vez muito claro. Eu, ao fim dos 10 anos e a meio do 3º mandato, respeitei, digamos, um compromisso também que tinha, que era de assumir o meu lugar na Assembleia Regional. Eu já tinha sido eleito 2 vezes para a Assembleia Regional e estive 6 anos sem assumir esse compromisso também. E, portanto, o meu partido pediu-me na altura para eu assumir esse compromisso, porque precisava de mim na Assembleia Regional. E eu tive que fazer uma reflexão muito aprofundada sobre essa decisão, porque eu sou uma pessoa responsável e eu não quis deixar o Concelho à deriva, nem deixei o Concelho à deriva. Eu deixei na Câmara Municipal uma equipa de gente competente, que era a minha vereadora Sara Santos, que depois assumiu a presidência, o Sr. Leonildo Machado e o Sr. Manuel da Silva, que são pessoas respeitáveis na sociedade, competentes, com provas dadas e que conduziram muito bem os destinos da autarquia até o final daquele mandato. E tanto conduziram bem e tanto levaram para diante os projetos que estavam em carteira, e havia projetos em carteira, porque eu, quando cheguei à Câmara há 20 anos atrás, era um jovem muito verde em tudo, na vida e na política, mas encontrei uma Câmara falida, portanto, sem dinheiro, sem máquinas, sem projetos, sem nada. E eu tive que fazer das tripas coração para arregaçar mangas e me pôr ao trabalho, mais as equipas que me acompanhavam. E, portanto, não foi fácil, como não vai ser fácil agora se eu voltar à Câmara e chegar à Câmara. Mas estou aqui empenhado de novo para fazer e dar de mim tudo o melhor que posso e sei pelo Concelho. Porque hoje também já tenho outra maturidade política e tenho consciência de muita mais coisa que não tinha há 20 anos atrás. Agora, eu não abandonei, deixei projetos, já deixou isso tanto é que a Sara Santos, a seguir, ganha as eleições, nem sequer comprometia o meu partido. Quem abandonou um dia alguma coisa foi o Sr. Engenheiro Roberto Silva, que abandonou o seu partido, abandonou o grupo do PSD na Assembleia Municipal e quem o levou para o PS pela mão, ele também o abandonou logo na primeira oportunidade. Portanto, se aqui alguém abandonou alguém, não fui eu sou responsável pelos meus atos e pelos compromissos que assumo na sociedade. Roberto Silva, como é que responde a estas críticas? Eu não abandonei, eu tive uma decisão infeliz numa certa altura da minha vida e, portanto, quando percebi que não estava no lugar certo, retirei-me. Aliás, sou independente e não sei essa questão da Assembleia Municipal, porque eu próprio dei-lhe posse, foi o meu último ato,
não abandonei, levei até ao fim. E, portanto, queria dizer aqui muito claramente que estas questões não são questões pessoais. Da mesma forma que o deputado Cláudio Lopes fala que eu tenho uma chefe de gabinete dispensável, eu posso também avaliar que isso é institucional. É dispensável o cargo de deputado e, portanto, os tais 500 mil euros poderiam servir para outra coisa. E, portanto, não é nada de pessoal, estamos aqui num debate político e estas coisas do julgo devem ser conversadas sem complexos de inferioridade e, portanto, com toda a vontade. E a situação financeira da Câmara, atualmente, como é que está? Quem não tem complexo de inferioridade sou eu. Permita-me só aqui dizer algumas coisas sobre o turismo. Só acabando aqui a questão das críticas em relação à situação financeira, como é que está atualmente? A situação financeira da Câmara está bem e recomenda-se. É uma situação que, num primeiro momento, foi difícil, porque nós fizemos um saneamento financeiro, fruto de uma má gestão do PSD, e, portanto, que já vinha do tempo do deputado Cláudio Lopes, com pagamentos, o prazo médio de pagamentos superior a 270 dias, com vários milhões de euros de dívida e, portanto, endireitámos as contas. Hoje temos as contas em ordem, em dia, com os fornecedores, temos uma dívida à banca, enfim, que está controlada, pagamos as nossas despesas e, quanto a isso, tomara que muitas câmaras estivessem na situação em que nós estamos. Em relação ao turismo, ok? Em relação ao turismo, essa é uma área realmente central. Enfim, os debates que eu tenho assistido na RTP hoje têm-se focado muito no turismo, como, de facto, uma área importante na dinâmica socioeconómica dos concelhos, mas, no caso das Lajes, há aqui uma correlação turismo-ambiente, agricultura, pescas, portanto, está aqui, de facto, uma malha, uma teia que está correlacionada. Os projetos para o turismo. A Rota das Freguesias é um projeto que une as 6 freguesias, Casa do Queijo do Pico, em São João, o Centro Ambiental da Plataforma Costeira da Vila das Lajes, o Museu do Divino Espírito Santo, nas Ribeiras, a Casa Dias de Mel, na Calheta, a Casa da Cultura na Piedade e o Museu do Agricultor, também na Piedade, e o Museu dos Ofícios, na Ribeirinha. Nós, entretanto, lançámos uma marca designada de Lajes do Pico, Capital Mundial da Cultura Baleeira Artesanal, que é uma marca que está a ser desenvolvida numa lógica de promoção turística. Nós vamos diligenciar para que haja um novo alojamento turístico no antigo Matador. É um objetivo que já temos. Há 4 anos falava na necessidade da construção desta estrutura. E agora, no âmbito da revisão... Não conseguiu implementar esse projeto nesta legislatura? Ainda não temos... O Matador ainda não é pertença da Câmara Municipal, ainda pertence ao Governo, ainda não fizemos a permuta. Havia algumas questões relacionadas com a questão de posse da terra, que estão já resolvidas e proximamente faremos essa permuta. Disponibilizamos espaços para os empresários, um espaço na fonte para a construção de um spa que visa atenuar a questão da sazonalidade no turismo. Temos preparado um loteamento na zona da Maré, na Vila, para um conjunto de alojamentos turísticos. Vamos fazer um posto de turismo junto ao Museu dos Baleeiros, permitindo que o Forte Santa Catarina seja cedido aos privados como espaço de animação turística. Enfim, temos de facto um conjunto de projetos muito ambiciosos. A nível do centro da Vila, há aqui uma questão que nenhuma Câmara conseguiu ainda resolver, que foi a reabilitação da chamada Casa da Mariquinhas. Em que ponto é que está este projeto? Quanto a esse projeto, a minha ideia é levar os serviços da Câmara, todos os serviços da Câmara e o Executivo para a Vila. E é exatamente nessa casa que nós vamos, de facto, alojar a Câmara Municipal. A PSP e o Serviço de Finanças, que estão no Convento de São Francisco, irão para o antigo edifício da GNR. Então a casa já é pertence da autarquia? A casa da GNR, estamos também num processo de negociação para ficar com a casa. E, portanto, assim, damos maior dinâmica à vila e por outro lado, o Convento de São Francisco terá um de 2 destinos. Ou um destino turístico, há alguma apetência por este tipo de infraestruturas com aquela traça arquitetónica, designadamente pelas Palmadas de Portugal, ou um centro cultural, onde toda a vida cultural se vai passar ali, a biblioteca, centro multimédia e o auditório municipal. Portanto,
É este o meu objetivo, relativamente à Casa de Mariquinhas Tomé. Mas permita-me só dizer uma coisa relativamente à ideia do deputado Cláudio Lopes, que é estranho que uma pessoa que deu cabo do campo de futebol, aliás, devia aproveitar este momento para pedir desculpa aos lagenses, à freguesia das Lajes, por essa barbaridade que fez. Só para pedir desculpas, o senhor tem muitas desculpas a pedir. Deu cabo do campo de futebol. Há 10 anos que estava por ser reabilitado. Deu cabo da vila, destruiu a sua atratividade. O PSD até fez ali um sítio para construção de blocos, um estaleiro. Mas o campo de futebol na altura serviu também de estaleiro para as obras de proteção da orla marítima. Acha que havia outra solução? Obviamente. Destruiu a imagem de marca da vila, que está a ser reabilitada neste momento. Pôs em causa toda a qualidade de vida das pessoas que viviam ali à volta, que durante 10 anos comeram pó, enfim, de uma forma inacreditável. E, portanto, em 2002, o campo foi desativado em 2002, a poucos dias da Semana dos Baleeiros. Aliás, talvez fosse oportuno explicar. Isso sabe bem porque é que foi desativado, não sabe? Nem eu sei, nem ninguém sabe. Isso não gosta de falar, porque o senhor não sabe o que é planeamento. Não sabe o que é planeamento. Foi um grande planeamento. Aliás, você, pelas conversas que tem, o que está acabando de dizer agora, não tem mesmo um pensamento estruturado e consistente. Uma vez diz uma coisa, outra vez diz outra. Ainda agora a casa da Rita, a casa da Maricas Tomé, era para vender. Agora já é para fazer. A casa da Mariquinhas Tomé esteve à venda, ninguém a comprou. Sim. Se tivesse havido uma proposta, naturalmente, teria seguido o processo. Tinha vendido, não é? Aliás, o que você mais faz é comprar casas e vender casas e negócios, terrenos. Não houve nenhuma proposta. O que me parece ser adequado é dinamizar a vila. A vila tem pouca gente, está a morrer. Infelizmente, a escola secundária terá que sair da vila. Agora, eu julgo que o senhor devia pedir desculpa às pessoas neste debate pelo mal que fez à Vila das Lajes, à freguesia das Lajes. O senhor é que devia pedir desculpas pelo mal que fez ao Conselho nestes 4 anos. Eu posso terminar, por favor? E, portanto, porque é inexplicável, ainda até hoje ninguém percebeu, e, portanto, só 10 anos depois, quando eu chego à Câmara, que, a partir de um projeto do anterior Executivo, nós fizemos algumas alterações e temos hoje uma obra de referência no conjunto das Ilhas Açorianas, em especial no Triângulo. E, portanto, acho estranho que agora diga que a vila é a mais bela dos Açores e que vai reabilitar o centro histórico. O centro histórico vai ser reabilitado segundo este projeto. Eu tive também a oportunidade de falar com os proprietários de outras habitações no centro histórico que estão por reabilitar. Uma delas, vou dar uma ajuda na ligação entre que é de um imigrante e a empresa que vai proceder à sua reabilitação. A outra está vendida. Portanto, está em marcha, de facto, a reabilitação de toda a Vila das Lajes do Pico. José Azevedo, principais projetos, então, nesta área do turismo? Susana, qual era, nomeadamente, a sua solução para a Casa da Maricas Tomé? O nosso manifesto eleitoral foi o único manifesto eleitoral que inclui a decisão e a decisão de ultrapassarmos o problema que ali se põe na Casa da Maricas Tomé, derivado à sua debilitação. Urge resolver aquele problema, antes que haja algum acidente grave e que alguém fique penalizado de veras com isso. Qual era a ideia, a solução para aquele espaço? Isso chama a atenção, que há 10 anos, tanto o Sr. Engenheiro Cláudio Lopes como o Sr. Engenheiro Roberto Silva, nenhum deles resolveu o problema e qualquer um deles participou no Executivo Camarário. Portanto, nós incluímos no nosso manifesto eleitoral a resolução daquele problema. A resolução daquele problema, para nós, passa mais uma vez para a área do turismo, que é a reabilitação daquela casa para fazer parte da rede de turismo e habitação. As Lajes têm necessidade, como a Susana disse há pouco, mantêm uma infraestrutura que possa receber o nosso turismo, que possa alojar o nosso turismo de maior dimensão. E acho que aquele espaço será um espaço bom para a gente o trabalhar nesse sentido. Portanto, esse também faz parte dos nossos projetos. Temos também, relativamente à freguesia de São João, queremos construir um centro turístico, uma vez que aquela freguesia é a freguesia que abre as portas ao nosso concelho, é a freguesia de entrada do nosso concelho. Principal, digamos, dado a sua localização, em que recebe os passageiros que vêm via marítima pela Madalena e via aérea por São Roque do Pico.
Portanto, São João precisa de um centro turístico para a gente receber lá os nossos turistas, explicar o nosso concelho e ele dar alguma orientação para eles tirarem partido do melhor que nós temos para oferecer. Portanto, queremos criar também uma rede de turismo rural que será uma aproximação aos nossos empresários existentes e aos futuros que se queiram lançar nesta área para podermos acompanhá-los com esta rede de turismo rural. Podemos acompanhá-los, se calhar São Roque foi aqui pioneiro no lançamento da marca, mas se calhar há outras iniciativas que se podem tomar e vamos pensar e com certeza vamos arranjar aqui também uma iniciativa para as Lajes do Pico para dar a volta a isto. Queremos melhorar as nossas zonas balneárias, urge melhorar as suas acessibilidades em terra e ao mar e inclusive ampliar um pouco, ou em muito algumas, a sua zona de solário. Reabilitar a Casa da Rita na Piedade, pois nós temos também inserido no nosso manifesto eleitoral para ali a sua reabilitação para um museu chamado o Museu Museológico, portanto, para tratar as antiguidades ligadas à agricultura, à pecuária, enfim, às atividades que aquela freguesia da Piedade tinha e tem, mas que se praticava com outros meios. Portanto, acha que também... tem apostado muito na manutenção da memória baleeira, por exemplo, e esta parte da agricultura tem sido descurada, é isso? Não, acho que são vertentes que se complementam umas às outras. Mas é preciso fazer mais isso. A parte da baleia é uma parte que, sem dúvida, é o nosso know-how mais importante de divulgação do turismo no nosso concelho. Mas também temos que olhar outras áreas e então aqui está a questão da agricultura, que é uma área que me preocupa imenso também, e a questão turística, porque a Piedade necessita, a Piedade está a desenvolver nesta chamada rede de turismo rural que eu pretendo criar para apoiar os empresários, está-se a desenvolver, já hoje temos várias unidades na Piedade, embora de pequena dimensão, mas é isso que nós pretendemos também, o nosso cariz é esse, é pequena dimensão e acolher bem os nossos turistas. Também queremos embelezar as nossas freguesias, porque acho que ainda cometemos lacunas nesse aspecto da falta de cuidado, tanto na sua limpeza, inclusive, e no seu embelezamento. Acho que é premente e é uma coisa que os custos são muito reduzidos, tomarmos a iniciativa de embelezar as nossas freguesias, para os nossos turistas, para os nossos visitantes, quando lá passarem, gostarem e sentirem de alistar. Temos aqui uma outra obra também que gostaríamos de anunciar, vou aproveitar a oportunidade, que é um edifício que é privado, nas terras, que serviu o restaurante Terra e Mar e que faz parte dos meus objetivos, a Câmara fazer a aquisição disso. Nós não somos nenhuma imobiliária, como tentou aqui o Sr. Engenheiro Cláudio Lopes dizer que a Câmara era uma imobiliária, não é a nossa ideia, mas é um sítio de privilégio, é um sítio de privilégio, a estrutura que serviu o antigo restaurante Terra e Mar, e ali queríamos criar um centro turístico também, para podermos dar apoio ao nosso turismo, ter alguma vertente empresarial ali e, se possível, juntar ali naquele edifício um centro de observação de cetáceos. Acho que é um sítio privilegiado nessa área. Agora, eu queria só dizer aqui mais uma coisa, que era, o Sr. Cláudio Lopes, o Sr. Engenheiro Cláudio Lopes, desculpe, fala muito bem e foi servir o povo e sei que tem-se dedicado ao povo, mas é assim, ele tem que se decidir onde é que ele quer estar, se quer estar no Faial ou se quer estar no Pico. E mais, relativamente quando ele diz que foi a mandato do partido, eu acho isso muito mal, por um veterano da política, se deixar levar por essa vertente, porque o Sr. Cláudio Lopes tem que primeiro servir o povo, é para isso que ele é eleito. Cláudio Lopes, há aqui uma questão também muito antiga que tem a ver com o tecido empresarial, que já há pouco falámos desta área, mas que a questão do mercado municipal é um projeto que vai defender ao longo desta legislatura. Sim, nós vamos ter uma atenção muito especial às empresas locais, porque elas é que são as empregadoras, é que podem proporcionar mais emprego e fixar pessoas e dar rendimento às famílias. Portanto, tudo quanto nós possamos fazer e realizar para dar trabalho às empresas locais, essa será uma nossa prioridade.
Um projeto que temos no nosso manifesto e no nosso plano de ação é, efetivamente, no interior da vila, construir um mercado municipal. Tem vários objetivos este mercado municipal, não só para criar uma oferta necessária a quem vive na vila, a quem passa pela vila e aos turistas que vêm à vila, mas também porque vai ser uma espécie de âncora para um maior dinamismo que pretendemos incutir na área agrícola, nomeadamente na horticultura e na fruticultura. Jovens ou adultos que queiram apresentar projetos nesta área terão também o nosso apoio. Há apoios governamentais para isso, mas terão a majoração da nossa parte para se voltar à produção agrícola, às produções locais, àquilo que sabemos fazer bem, porque isso pode dar emprego e trazer mais rendimento para as famílias, que é isso que a gente tem que procurar zelar. Relativamente aqui umas situações que foram faladas e eu gostava de também aludir a elas um pouco, desde logo esta questão de que eu tenho que pensar se quer servir o povo, se quer servir o partido. Eu sirvo da política para servir as pessoas, porque acho que é através da política que eu posso chegar ao serviço das pessoas e é isso que eu tenho feito ao longo da minha vida como político. Já estou na política há 20 anos, 10 como autarca, Presidente de Câmara e 10 como deputado, mas também como deputado tenho servido a minha ilha, na medida, embora na oposição, mas na medida em que tenho sido uma pessoa que reivindica coisas e denuncia coisas que o Concelho das Lajes e a Ilha de Pico precisam e não me tenho imiscuído nem inibido de o fazer. Contrariamente àquele Sr. Presidente da Câmara que se verga perante o poder, o seu governo, tem medo de falar contra o governo, substitui-se ao governo de vez em quando, até parece que lidera uma Câmara rica. E aqui também gostava de falar da situação financeira da autarquia, para que fique muito claro. E não vou entrar com muitos números, mas vou entrar com números concretos e certinhos. Eu, há 20 anos, quando cheguei à Câmara, já havia dívida na Câmara. E não havia projetos, nada em curso. A dívida que havia há 20 anos atrás era de 2 milhões de euros, traduzida à moeda atual. Eu aumentei em 10 anos a dívida em 3 milhões. Aumentei em 10 anos 3 milhões. Este Sr. Presidente da Câmara, em 4 anos, aumentou mais de 3 milhões. Portanto, é para verem. E eu fiz obra. No meu tempo fez-se muita obra. Aliás, ao fim dos primeiros 4 anos, pode-se consultar os boletins municipais e apenas numa página tem o conjunto de obras que fizemos em 4 anos. Em 4 anos, mas foi uma obra estruturante, uma obra importante para o bem-estar das populações. Não foi comprar casas e vender casas e comprar terrenos sem anexo, sem um projeto e uma estratégia consistente e estruturante. Só para terminar aqui esta questão que estávamos a falar do apoio aos empresários e às empresas, questão da Lactopico. Qual é a sua ideia para defender aquela indústria? A Câmara, que papel é que poderia ter aqui? Tenho defendido a Lactopico, tenho defendido a escola, tenho defendido a ampliação do portal dos bombeiros. Concretamente aqui em relação à Lactopico? Em relação à Lactopico, infelizmente estamos perante uma situação de grande dificuldade, onde estão 100 famílias em aflição, digamos numa linguagem de gíria, com a corda ao pescoço. Também com um grande contributo do atual Presidente da Câmara, que 3 anos que foi gestor daquela indústria, fez uma gestão desastrada e danosa. E hoje foge de falar da Lactopico. Eu não percebo, porque ele tem responsabilidades enormes naquilo que se criou naquela indústria. Sim, mas concretamente... E são 100 famílias que estão em aflição. Concretamente, qual é a ideia? Quando vem falar de gestões, temos que ter cuidado com isso. Não, mas qual é a ideia do PSD para salvar aquela indústria? Obviamente que o PSD vai fazer tudo o que puder para salvar aquela indústria dentro do quadro de competências e de regras, não é? Já aquela indústria está ali localizada, fruto de um empenhamento da Câmara, presidida por mim, e de um bom diálogo de relacionamento que tínhamos também com o Governo Regional da altura, em que a Câmara cede os espaços para a fábrica de leite, para o matador, e essas indústrias estão sediadas hoje no nosso Concelho, foi fruto de muita atenção e de muito envolvimento da Câmara. Portanto, as coisas também não caíram assim do céu. Roberto Silva, em relação à Lactopico, primeiro responder aqui às críticas do Cláudio Lopes. Não, em relação aos números que o Sr. Deputado falou, eu tenho aqui, por exemplo, o nível de empréstimos em 2003, que é praticamente o último ano em que ele está... A situação financeira da Câmara. Que foi a primeira questão que foi abordada por ele. A Câmara devia 5,6 milhões de euros à banca. E nós, a 31 de dezembro deste ano, devemos 7,7 e temos em 4 anos, 3 anos, porque andámos ali 6 meses a perceber como é que aquilo funcionava. Portanto, em 3 anos fizemos realmente muitas obras e, portanto,
a diferença, do ponto de vista dos empréstimos, é mínima. E em 2016 atingiremos o equilíbrio ao nível do endividamento. Em 2016? 16. Você nunca diz a mesma coisa 2 vezes seguidas, é impressionante. Qual é a sua dúvida? Ainda na Assembleia Municipal, outro dia, você disse que era para 2017, estava para ser em 2015. Já fruto da sua má gestão, do saneamento financeiro, vai empurrar para 2017. E agora já vem dizer que é 2016. Enfim, mas prefere em 2017... E depois tem que se falar a verdade, não é? Eu concedo é bom falar a isso, verdade, não é? concedo isso. Aliás, o senhor vem de um partido que faz... Que foi o seu partido durante muitos anos. Faz infelizmente... Andou muitos anos com a bandeira do PSD na mão. O seu partido faz anúncios de déficits e de descontrole orçamental, que todos nós sabemos, com aquilo que se passa ao nível das pensões e dos reformados, enfim, uma situação desastrosa ao nível do país. Deixada pelo seu querido engenheiro José Sócrates. E o senhor é um discípulo... Os seus ídolos é que deixaram o país assim. O senhor é um discípulo deste tipo de gestão. Está-se mesmo a ver. Sim. Mas eu estou aqui para falar do município das Lajes do Pico e queria dizer que, de facto, do ponto de vista da questão orçamental, felizmente, nenhum empresário vai ligar a reclamar aquilo que reclamava quando nós chegámos à Câmara, porque, de facto, era uma situação inacreditável. Aliás, tem um episódio, e permita-me contar muito rapidamente, eu e o vereador... Vai contar a história da SATA. Eu e o vereador Mário Tomé fomos impedidos de embarcar na SATA, tivemos que pagar as viagens do nosso bolso, porque a Câmara devia tanto dinheiro à SATA que nós tivemos que pagar as viagens, senão não embarcávamos no avião. Sr. Engenheiro Bastil, desculpe interrompê-lo, e a minha empresa foi financiadora das oficinas da Câmara no fornecimento de energia. Tinha lá 11 mil euros a arder que não se conseguia receber de maneira nenhuma. E fomos nós que os pagámos. O fornecimento de energia foi o fomos nós que resolveu esta situação. Exatamente. Porque para a nossa empresa era difícil sustentar aquela situação. Relativamente ao Lago do Pico, de facto eu lamento que a situação que hoje se vive que não esteja ainda resolvida. Como é que uma Câmara pode defender aquela indústria? Nós fizemos a aquisição de um terreno da antiga fábrica por 120 mil euros. Foi também um bocadinho um balão de oxigênio para as situações mais prementes. Aliás, nesse mesmo espaço, que é uma novidade relativamente ao nosso manifesto, nós vamos construir uma piscina municipal. Uma piscina entendida no sentido de 2 tanques que permita que, sobretudo, os mais idosos possam ali enfim, ter alguma atividade para a sua saúde e bem-estar. É uma das aplicações do terreno, para além de um arranjo urbanístico, porque aquilo tal como estava não estava bem. Bom, agora é assim, a fábrica tem 12 anos, foi inaugurada em 2001. Durante os primeiros 7 anos, foi gerida por uma empresa do continente. Em 2007 houve uma crise gravíssima. E nesses 7 anos, nenhuma pessoa do Pico, nenhum lavrador, ninguém teve a ver com aquela gestão. Em 2007 houve uma crise muito grave. E nós comprámos, com o apoio do Governo, a fração do nosso sócio. E eu passei a gerir a fábrica. Em 2 anos e meio, paguei sempre o leite, tive apoio do médico veterinário para aumentar a qualidade do leite, passei o leite de 18 cêntimos para 30 cêntimos, vendi fatores de produção, aumentei a quantidade de leite. Mas hoje, face ao atual cenário... Mas só para lhe dizer que em que é que se baseia o deputado Cláudio Lopes para falar em gestão danosa? Sim. Depois de mim, passaram-se quase 4 anos. Sim. Onde o senhor baseia-se em quê? O problema está criado em números. Mas onde é que eles em estão? milhões que o senhor recebeu durante o seu tempo de gestão. Foram quase 3 milhões que o senhor recebeu. E não resolveu nada daquilo, afundou aquela fábrica. O senhor não sabe onde é que estão aplicados. O senhor quando diz que pagou bem o leite, pagou demais o leite. O senhor pagou o leite acima das possibilidades e enterrou isso aí. O senhor deputado, quando passar nas casas dos produtores, peça aos produtores para devolver... O senhor tem muita dificuldade em gerir a causa pública, não convive bem com o erário público, aliás, o dinheiro dos contribuintes, é uma dificuldade. O senhor, quando passar na casa dos produtores, peça para devolver o dinheiro que eles receberam. Os produtores que o digam, exatamente, os produtores que o digam. Os produtores são os melhores avaliadores da sua gestão. Bom, eu tenho um feedback de que... Aí não me meto mais. Bom, agora, o senhor foi o primeiro causador daquele desastre. Foi? Então porquê? Diga-me lá. Porque o senhor colocou a fábrica numa pedreira. Coloquei? Por ignorância técnica. Eu sou topógrafo agora. O senhor colocou a fábrica numa pedreira que determinou que se gastasse 70 mil contos, 350 mil euros, só na preparação
do terreno. E isso foi um golpe que a empresa, o nosso sócio que geria a fábrica, isso sempre não tem falava. nada a ver com o que o senhor está Em aqui. segundo lugar, O senhor está a misturar coisas que não são misturáveis. Nada. O senhor Foi tudo financiado com fundos comunitários. Não foi. Quem conhece bem o histórico disso sou eu e o ex-secretário de Economia, Duarte Pontes. Quando o presidente da altura da direção Gastámos 30 e tal mil contos em terraplanagens. 70 mil contos. 30 mil contos em terraplanagens. 70 mil contos. E não gastámos mais porque estava no projeto de buscar dinheiro aos fundos comunitários. Foi quando o secretário da altura, se eu pudesse acabar secretário da Economia, disse assim, eu não interrompo o seu secretário Duarte da Economia... Eu não interrompi nenhuma vez durante este debate. Pronto. Vamos deixar... Termino já. Mas é que está dizendo coisas que não correspondem à verdade. Quando chegar à sua vez... Agora dá-lhe jeito de dizer isso, não é? Vamos já à situação. Perante o atual cenário, qual é... Mas mais, o Sr. Deputado tem uma segunda responsabilidade... Vamos falar agora do futuro, porque o tempo já... Enquanto deputado, e tendo um deputado ao Parlamento Europeu, na altura do pico, o Dr. Duarte Freitas, nada fez para levantar a questão dos impedimentos às arroteias, porque muitas cartas se escreveu, muitos contactos se estabeleceram, porque foi um dos problemas principais para que a fábrica não tivesse leite, foi o impedimento às arroteias. É impressionante. E, portanto, o senhor tem essa responsabilidade, quer na pedreira, quer ao nível da... Ele que avançasse. E relativamente à questão atual, aquela fábrica foi sobredimensionada. E até ter um nível de leite que a tornasse viável, julgo que faz todo o sentido que o Governo apoie, como sempre apoiou, aquela fábrica. E, portanto, é essa a minha leitura. Agora, fica aqui o desafio para que o Sr. Deputado demonstre onde é que foi feita a gestão danosa. Porque, aliás, o senhor nunca geriu nada na sua vida. O senhor é político profissional há 20 anos. Nunca fez nada na sua vida. Gerei uma instituição muito importante, não deixei famílias aflitas. Não deixei famílias... O senhor devia ter um grande problema de consciência. Deixou 100 famílias na miséria. O senhor não... Devia ter um grande problema de consciência. Não sei como é que convive ainda com essa consciência. No meu tempo, eu criei muitos postos de trabalho, paguei aos empregados. O seu tempo, o senhor fez... No meu tempo, eu geri com saber e também com muita gente a ajudar-me. E o leite era bem pago, era pago atempadamente. A meia dúzia de produtores? A todos os produtores, sem exceção. Nós sabemos bem. As pessoas sabem, não vale a pena estarmos aqui. Temos que avançar já. Já termino, só 10 segundos. O senhor vem aqui insinuar, sem nenhuma base não é insinuar, concreta. Tenho números. Eu tenho números, o deputado Luís Duarte tem números. Ele, aliás, o deputado Luís Duarte, na Assembleia Regional, afirmou isso com as suas próprias palavras, uma gestão danosa. Ditas pelo deputado Luís Duarte Machado. Devemos esclarecer isso noutro fórum. Há lá uma casa mais a norte que a gente vai esclarecer isso. E o senhor vai ter a oportunidade de demonstrar a gestão danosa, porque não se desrespeita a honradez das pessoas. Isso foi afirmado em pleno plenário. O senhor até... Não foi eu que o afirmei. Sr. Deputado, o senhor... Mas já me disse que eu tinha tido uma gestão danosa. O senhor, respeite o meu tempo de falar, por favor. O senhor Deputado há de demonstrar isso no sítio certo para a gente tirar ao limpo essa questão. Esta questão, ainda voltando... Quando quiser. A questão da agricultura, o mercado municipal seria vantajoso para esta área? Olha, é uma ideia que sei que também já defende há algum tempo. Há 4 anos fizemos essa proposta, está no manifesto, e eu fiz um levantamento relativamente aos potenciais interessados e não tínhamos dimensão, não tínhamos, de facto, pessoas, empresários em número suficiente para fazer o mercado. O que está agora a ser preparado pela Associação dos Agricultores é um mercadinho que vai à vila de 15 em 15 dias ou aos sábados. Esporadicamente. Nós temos uma praça no novo Jardim da Baleia e, portanto, está combinado com o Presidente da Associação de Agricultores para que seja assim. Eu queria, em relação à agricultura, apresentar aqui uma ideia que é uma ideia estruturante, que é o aproveitamento da água da Lagoa do Paúl, que permite abastecer a população de todo o concelho, incluindo, se houver entendimento com o Presidente da Câmara da Madalena, na sequência, obviamente, destas eleições, permite também abastecer São Caetano e São Mateus e assegura todo o ano o abastecimento da água aos lavradores sem interrupção. Temos mesmo que avançar. José Azevedo, para a agricultura, quais são as suas principais ideias, incluindo aqui a questão da lactopico? Em primeiro lugar, quero dizer que não concordo com a ideia do mercado municipal. Acha que não é viável também? Não. Acho que não é viável de maneira nenhuma, porque, infelizmente, e é com tristeza que o digo, não temos uma produção quantitativa que justifique um mercado municipal. Sim, temos outras redes de distribuição
normais no mercado, que servem o nosso mercado, que é as redes dos hipers, das nossas mercearias nas freguesias, dessas lojas, dos nossos empresários que estão preparados para fazer a distribuição ao longo do nosso concelho e que acho que o têm feito muito bem. Portanto, acho que não há um problema aí nessa questão. Acho que o problema querem criá-lo, que é construir o mercado municipal. Eu acho que vamos evitar os problemas que já chegam. Relativamente à agricultura, nós pretendemos e comprometemos no nosso manifesto eleitoral melhorar e abrir novos acessos, construir mangas de retenção, porque são muito necessárias e são carenciadas ao longo do nosso concelho. Reforçar a questão da água, os nossos lavradores penam, inclusive nesta época do ano, passam as passas do Algarve, como a gente costuma dizer, sem terem condições de abastecimento de água às suas produções. E eu acho que é premente também, tanto da parte das câmaras, até a nível ilha, se juntarem e junto do nosso Governo Regional, encontrarmos soluções para resolver este problema que é urgente. Relativamente a outro programa que nós pretendemos, também, isto não é do foro da Câmara, mas a Câmara tem a sua palavra a dizer, porque os nossos agricultores são empresários, são munícipes do nosso concelho, que é tentar criar e adquirir mais cotas para a produção de carne. Eu acho que é premente essa situação, derivado às condições deste momento que se fazem sentir na produção do leite. Portanto, é premente também termos um olhar sobre esta questão. Relativamente à Latopico, não vou entrar nas querelas do engenheiro Cláudio Lopes, nem do engenheiro Roberto Silva. Vou apenas dizer que é pena uma infraestrutura daquelas, um investimento daqueles que ali está feito, o que foi feito com certeza com muita dignidade e com muitos objetivos de hoje a gente estarmos aqui a salutar esse investimento e infelizmente estamos a fazer o contrário. Portanto, peço aos dois que dignifiquem aquele investimento, que dignifiquem os nossos produtores, que nos juntemos para debater este assunto, que procuremos, junto do nosso Governo Regional, confrontá-los com a situação, conforme eu já o fiz. Eu próprio, junto do Secretário Regional, pedi-lhe encarecidamente para ajudar aquela situação. Problema da Latopico. Estamos mesmo na reta final. Pedi-lhe agora que em cerca de um minuto... peço desculpa, mas eu tenho mais uma coisa a dizer. Mas muito rapidamente, relativamente à agricultura, também temos o nosso manifesto eleitoral e defendemos a realização de um espaço que é uma feira comercial para a zona da Almagreira. Para isso promoverem eventos de venda, compra de gado e até outros produtos agrícolas, se assim o entenderem. Agora, em cerca de um minuto, uma mensagem ao eleitorado. Olha, relativamente aos nossos munícipes, os nossos queridos munícipes, apelo que em massa cumpram o seu dever cívico, desde os nossos jovens aos nossos idosos, que escolham com rigor e por isenção partidária o seu candidato, aquele com quem mais se identificam. Espero merecer a vossa confiança e ser a vossa primeira escolha. Vote em José Azevedo. Cláudio Lopes. Obrigado, Susana, por mais esta oportunidade para me dirigir ao eleitorado do Concelho das Lajes. Caros amigos eleitores, estou aqui de novo de recandidato à Câmara para vos poder servir de novo de forma mais próxima, através da Câmara Municipal e em íntima ligação com as juntas de freguesia, concretizando um projeto que é para todo o Concelho, desde a Ribeirinha a São João, que dê um novo rumo ao Concelho, que atenda às nossas empresas locais e que cuide das famílias, dos idosos e dos jovens. Aos jovens não quero vender ilusões, quero dar-lhes sim uma nova esperança e novas oportunidades. Desculpe, não podem interromper. Os jovens sabem que comigo terão uma política de juventude mais ativa e mais participativa. É preciso mudar e mudar muita coisa e por isso a mudança está no voto e o eleitor tem uma capacidade muito grande de promover a mudança. Aproveitem estas eleições autárquicas para mudar de solução para o seu concelho, quer com pessoas, quer com projetos. Escolham quem bem entenderem, olhem bem para os candidatos e para os projetos que cada um defende e escolham a melhor solução para o seu concelho, para a sua freguesia. Mas vão votar, façam essa escolha e espero que façam a escolha mais certa. Roberto Silva.
A escolha em 29 de setembro é simples. O seu voto no Partido Socialista assegura o fim do cinismo de quem se preocupa apenas com o emprego do partido. O seu voto no Partido Socialista garante continuar o projeto de desenvolvimento em todo o concelho, não deixando para trás as freguesias das Lajes e das Ribeiras como há 10 anos. O seu voto no Partido Socialista evita a guerra entre a Câmara e o Governo, como aconteceu no passado. O seu voto no Partido Socialista decide a continuidade de uma verdadeira cooperação entre a Câmara Municipal das Lajes do Pico e o Governo Regional dos Açores, liderado pelo Dr. Vasco Cordeiro. O seu voto no Partido Socialista elege um Presidente das Lajes, um Vice-Presidente da Piedade e um Vereador das Ribeiras, que trabalham em equipa, que não abandonam a Câmara e que não aumentam os impostos, como o IMI. O seu voto no Partido Socialista dá-nos a recompensa de um segundo mandato, com os 2 pés só na Câmara e não com o pé no Faial e o outro pé no Pico. O seu voto no Partido Socialista põe 6 juntas, a Câmara e a Assembleia Municipal e o Governo, todos a remar para o mesmo lado, em sintonia. Agradeço a sua confiança há 4 anos e conto de novo consigo, com a certeza que pode continuar comigo até ao último dia do mandato, por paixão ao nosso concelho. Muito obrigada a todos os que participaram neste debate. Foi o Autárquicas 2013, hoje sobre as Lajes do Pico. A todos uma muito boa noite.